Existem histórias que não apenas assistimos, elas nos quebram por dentro. Se você já terminou um anime com o olhar perdido na tela, o coração pesado e aquela sensação de vazio difícil de explicar, então você sabe exatamente do que estamos falando. Hoje, otaku de plantão, prepare-se emocionalmente, porque vamos mergulhar fundo em tragédias, perdas, traumas e destinos cruéis. Este é o ranking definitivo de os 10 personagens de anime com as histórias mais tristes. Prepare-se para chorar. Não é só sobre sofrer, é sobre sobreviver, mesmo quando o mundo insiste em tirar tudo. Ajuste o fone, respire fundo e vamos começar. 10º lugar, Thorfinn, de Vinland Saga. Se você acha que Vinland Saga é só sobre vikings brutais e batalhas sangrentas, Thorfinn tá aí para provar o contrário. A história dele é uma tragédia silenciosa, construída na base da perda e da obsessão. Ainda criança, Thorfinn presencia o assassinato do próprio pai, Thors, um verdadeiro guerreiro que havia escolhido o caminho da paz. E quem tira essa figura quase divina de sua vida? Askeladd, o homem que se torna ao mesmo tempo seu maior ódio e sua única referência. O pequeno Thorfinn cresce no campo de batalha, mas não como um guerreiro livre. Ele cresce como um escravo da vingança, vivendo apenas para um dia desafiar e matar Askeladd em um duelo justo. O problema? Esse dia nunca chega da forma que ele imaginava. Cada batalha vencida não traz alívio, apenas mais vazio. Cada inimigo derrotado não devolve seu pai. O mais cruel é perceber que Thorfinn nunca teve infância, nunca teve escolha. Sua vida foi moldada pela violência antes mesmo que ele pudesse entender o mundo. Quando sua vingança é arrancada dele, o que sobra não é catarse. É um garoto quebrado, sem propósito, sem identidade, encarando o peso de ter vivido apenas para odiar. Vinland Saga não romantiza isso. Ela esfrega na nossa cara. A vingança não preenche, só consome. 9º lugar, Sanji, One Piece. Sanji é o coração cavalheiro do bando do Chapéu de Palha. O cozinheiro apaixonado, o cara que nunca deixa ninguém com fome. Mas por trás do sorriso, do cigarro e das pernas giratórias, existe uma das histórias mais cruéis de One Piece. Quando criança, Sanji nasceu em uma família que valorizava apenas força genética e poder militar. E ele era considerado um fracasso. Seu próprio pai, Judge Vinsmoke, o desprezava abertamente. Seus irmãos o torturavam física e psicologicamente. Sanji foi trancado, humilhado e tratado como lixo por simplesmente ser humano demais. Ter emoções, ter empatia, ter sonhos. Em um mundo onde força era tudo, Sanji era visto como defeituoso. O momento em que ele foge da família não é libertador, é desesperado. E mesmo depois disso, o destino não pega leve. O naufrágio que o leva a conhecer Zeff o deixa à beira da morte por fome, dias intermináveis sem comida, encarando o abismo da sobrevivência. E quando ele descobre que Zeff sacrificou a própria perna para que ele pudesse viver, Sanji aprende ali o verdadeiro significado de gratidão. O arco de Whole Cake Island reabre todas essas feridas. Sanji, mesmo livre, ainda se sente indigno. Ele acredita que sua existência só traz problemas. E quando ele chora pedindo ajuda ao Luffy, é impossível não sentir o peso de anos de abuso emocional vindo à tona. Sanji não é só um cozinheiro. Ele é a prova viva de que bondade também nasce da dor. 8º lugar, Kaneki Ken, Tokyo Ghoul. Kaneki começa Tokyo Ghoul como um garoto tímido, gentil e apaixonado por livros. Um universitário comum, até que o destino decide destruí-lo por completo. Após um encontro fatal, ele se torna meio ghoul contra a própria vontade. Seu corpo deixa de obedecer, sua fome se transforma em algo monstruoso e sua humanidade começa a escorrer pelas mãos. Mas o verdadeiro trauma de Kaneki não está apenas na transformação física, está na tortura. Dias intermináveis nas mãos de Jason, onde dor deixa de ser exceção e vira rotina. Cada estalo de dedo, cada pergunta sem resposta, cada escolha forçada entre sobreviver ou manter sua moral, tudo isso quebra Kaneki por dentro. O cabelo branco não é estilo, é trauma materializado. A partir dali, Kaneki vive uma guerra interna constante. Ele não pertence ao mundo humano, mas também não se aceita como ghoul.
Ele carrega a culpa por sobreviver quando outros morrem, medo de machucar quem ama e um vazio que nenhuma força consegue preencher. Tokyo Ghoul não oferece alívio, só ciclos de sofrimento. E Kaneki se torna o símbolo disso. Alguém que só queria viver em paz, mas foi forçado a se tornar um monstro para continuar existindo. Sétimo lugar, Eren Yeager, Attack on the Titan. Eren Yeager é um dos personagens mais controversos do anime moderno, mas uma coisa é inegável: sua história é devastadora. Desde criança, Eren vive cercado de muros, medo e morte. Ele vê sua mãe ser devorada diante de seus olhos, um trauma que se torna o combustível de sua fúria. A partir dali, Eren jura destruir todos os titãs, ou pelo menos é isso que ele acredita. Conforme a verdade do mundo vem à tona, Eren percebe que o inimigo nunca foi tão simples. Ele descobre que nasceu em um ciclo de ódio muito maior do que ele, que sua liberdade sempre teve um preço, e pior, que suas escolhas já estavam escritas de alguma forma. O peso do futuro, das memórias e do destino cai sobre seus ombros de forma esmagadora. Eren não enlouquece por poder, ele enlouquece por desespero. Cada passo que ele dá rumo à destruição é acompanhado de lágrimas silenciosas. Ele se torna vilão, herói, martírio, tudo ao mesmo tempo. Sua maior tragédia é saber que, para garantir a liberdade de quem ama, ele precisa se tornar o maior monstro da história. No fim, Eren é um garoto que queria ver o mundo e acabou condenado a destruí-lo. Sexto lugar, Naruto. Naruto é sinônimo de superação, mas antes disso, ele é sinônimo de solidão. Desde bebê, Naruto carrega dentro de si a raposa de 9 caudas, sendo culpado por uma tragédia que ele sequer lembra. Ele cresce sendo evitado, ignorado, desprezado. Não apanha fisicamente, mas apanha com olhares, silêncio e rejeição. A infância de Naruto é um vazio constante. Ele não sabe o que é ter paz, não sabe o que é ser escolhido, não sabe o que é ser amado. Suas travessuras não são maldade, são pedidos desesperados por atenção. Cada sorriso forçado esconde a pergunta que nunca sai da cabeça: por que ninguém me quer? Mesmo quando começa a ser reconhecido, a dor não desaparece. Naruto carrega o peso de ser a esperança de todos. Ele aprende cedo que ser forte não significa ser feliz. Ainda assim, ele escolhe sorrir, escolhe acreditar, escolhe quebrar o ciclo de ódio com empatia. Naruto dói porque ele poderia ter se tornado um vilão, mas escolheu ser luz, e isso custa caro. Quinto lugar, Meliodas. Nanatsu no Taizai. Meliodas parece leve, brincalhão e até pervertido à primeira vista, mas essa fachada esconde uma maldição que atravessa séculos. Como líder dos 7 pecados capitais, Meliodas carrega o peso de uma guerra eterna entre demônios, deusas e humanos. Sua maior dor tem nome: Elizabeth. Condenado a vê-la morrer repetidas vezes enquanto ele permanece imortal, Meliodas vive um inferno cíclico. Ele se apaixona, perde, enlouquece e recomeça. Cada nova reencarnação de Elizabeth traz alegria momentânea e um luto inevitável. Não há final feliz, apenas repetição. O mais cruel é que Meliodas sabe de tudo. Ele lembra de cada vida, cada promessa quebrada pelo destino. Sua personalidade descontraída é um mecanismo de defesa contra séculos de sofrimento. Quando sua verdadeira forma emerge, não é apenas poder demoníaco, é dor acumulada. Amar, para Meliodas, é uma maldição, e ainda assim, ele continua amando. Quarto lugar, Subaru Natsuki, ReZero. Subaru não tem força absurda, não tem habilidades incríveis, ele só tem uma coisa: a capacidade de voltar ao tempo ao morrer. Parece útil, até você perceber o preço. Subaru morre, de novo, e de novo, e de novo. Cada morte vem com dor real, medo real e trauma real. Ele vê amigos morrerem, vilarejos serem massacrados, tudo repetidamente. E o pior, ninguém se lembra. Subaru carrega sozinho o peso de mundos destruídos e reiniciados. Ele tenta ser herói, mas falha. Ele grita, chora, entra em colapso. Sua sanidade é constantemente testada. ReZero não romantiza isso. Mostra um garoto comum sendo esmagado por um sistema cruel. Subaru não sofre uma vez, ele sofre centenas, e cada retorno é um lembrete de que fugir é impossível.
A dor de Subaru é a dor da impotência absoluta. Terceiro lugar, Hyakamaru, Dororo. Hyakamaru nasce sem olhos, sem braços, sem pernas, sem voz. Seu próprio pai sacrifica partes do corpo do filho a demônios em troca de prosperidade e poder político. Jogado fora como algo descartável, ele sobrevive graças a próteses rudimentares e a uma força de vontade quase sobrenatural. Cada parte de seu corpo recuperada representa a derrota de um demônio e também a reabertura de uma ferida emocional profunda. O mais triste é que Hyakamaru não conhece o mundo como nós. Ele aprende aos poucos o que é dor, calor, afeto e humanidade. Dororo se torna sua âncora emocional, alguém que o ensina a rir, a confiar e a viver como uma criança que nunca teve infância. Ainda assim, o passado o persegue a cada passo, lembrando que sua própria existência foi considerada um erro desde o nascimento. Além disso, Hyakamaru carrega um conflito silencioso. Quanto mais humano ele se torna, mais precisa enfrentar o ódio e a culpa que não são dele. Ele não luta apenas contra demônios externos, mas contra a ideia cruel de que sua vida foi moeda de troca. Sua jornada não é sobre vingança, mas sobre identidade, pertencimento e o direito básico de existir como um ser humano completo. Segundo lugar, Lucy, Elfen Lied. Lucy é o retrato mais cru da crueldade humana nos animes. Desde criança, ela é rejeitada, maltratada e tratada como um experimento, não como uma pessoa. Cada tentativa inocente de se conectar com alguém termina em violência, humilhação ou traição. O trauma se acumula até se fragmentar, criando múltiplas personalidades como um mecanismo de sobrevivência. Elfen Lied não poupa o espectador, e Lucy é sua maior vítima. Sua brutalidade não surge do nada, ela nasce do abandono, da solidão extrema e do ódio aprendido ao longo de anos de sofrimento. Quando o sangue começa a jorrar, não é apenas choque, é o resultado de uma dor que nunca encontrou acolhimento. Lucy não foi criada como monstro, ela foi transformada em um. O mais devastador é perceber que, em meio a toda essa violência, ainda existe nela um desejo genuíno de amor e aceitação. A personalidade de Niu representa essa pureza perdida, quase infantil, que sobrevive apesar de tudo. Cada vez que Lucy alterna entre doçura e massacre, o anime nos pergunta: até que ponto a culpa realmente é dela? No fim, Lucy não queria destruir o mundo, ela só não queria estar sozinha. Primeiro lugar, Guts, Berserk. Guts não vive apenas uma tragédia, ele é forjado dentro dela desde o primeiro suspiro. Nascido de um cadáver em um campo de batalha, criado entre mercenários e circundado pela morte, sua infância já carrega marcas que nenhum ser humano deveria suportar. Ele cresce aprendendo que sobreviver é lutar e que baixar a guarda significa morrer. Ao longo da vida, Guts sofre abusos, perdas e rejeições constantes, mas nada se compara ao eclipse. No momento em que finalmente encontra algo parecido com família, pertencimento e sonho, tudo é destruído pela traição de Griffith. Seus companheiros são massacrados, Casca é violentada diante de seus olhos, e Guts é marcado como sacrifício, condenado a ser caçado por demônios noite após noite. O mais cruel é que Guts continua caminhando mesmo assim. Ele perde um olho, uma perna, sua paz e sua sanidade, mas não perde a vontade de seguir em frente. Sua espada colossal não simboliza apenas força bruta, mas o peso de toda a dor que ele carrega. Cada golpe é um grito contra um destino que insiste em esmagá-lo. Guts é a personificação da resistência humana diante do desespero absoluto. Ele não luta porque acredita em finais felizes, mas porque desistir significaria dar razão à crueldade do mundo. Em Berserk, esperança não é luz, é persistência. E Guts segue avançando, mesmo quebrado, provando que continuar vivo já é, por si só, o maior ato de rebeldia. E aí, Otaku, conseguiu segurar as lágrimas? Esses personagens nos machucam porque refletem dores reais, perda, solidão, rejeição e escolhas impossíveis. Se você sentiu aquele aperto no peito lendo esse ranking, é porque o anime cumpriu o seu papel e acertou direto no coração. Agora eu quero saber de você, qual dessas histórias mais te destruiu emocionalmente? Faltou algum personagem que merecia estar nessa lista? Deixa tudo aí nos comentários. Vamos sofrer juntos como um verdadeiro fandom unido. Se curtiu o conteúdo, já deixa aquele like para apoiar o canal. Isso ajuda demais.
Compartilha esse vídeo com aquele amigo otaku que ama um drama pesado. E claro, se inscreve no canal para não perder mais listas, análises profundas, teorias e choros coletivos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, cuide do coração.